Vamos voltar então para a nossa rodada de entrevistas. A gente está falando aqui sobre sofrimento, sobre situações difíceis, situações que muitas vezes podem deixar a gente mais forte, mais resiliente. Mas na prática, como o sofrimento pode fazer isso acontecer? A gente conversou, como vocês viram no primeiro bloco, com o professor da felicidade, o Tal Ben-Shahar. Ele volta a participar com a gente, ele inclusive explica os impactos disso na educação das crianças, principalmente na hora de lidar com os problemas. Olha só. A questão do sofrimento e da miséria é que, além do fato de ser inevitável, também tem um papel importante na nossa vida. Porque quando a gente luta, quando a gente tem dificuldades, quer dizer que tem resistência, que as coisas não vêm fácil para nós. Como nos tornamos resilientes? Como nos tornamos mais fortes? Somente quando passamos por algumas adversidades, algumas dificuldades, algum sofrimento. Isso explica um fenômeno comum hoje. Muitas crianças não cultivam, não desenvolvem resiliência. Elas não ficam psicologicamente mais fortes. O porquê? Porque seus pais tornam isso muito mais fácil para elas. Assim, os pais permitem que os filhos evitem se livrar das adversidades, dificuldades, lutas, sofrimentos e, por isso, os filhos não aprendem a lidar com esses problemas. Elas não ficam mais fortes, elas não se tornam resilientes. Então, a curto prazo, os pais estão ajudando seus filhos a se sentirem melhor, mas ao longo do tempo, eles estão realmente machucando seus filhos, porque os filhos não desenvolvem seus músculos psicológicos. Eles não se tornam resilientes. Então, isso significa que os pais precisam estar completamente desligados? Claro que não. Existem certos desafios que as crianças não podem enfrentar sozinhas, mas sempre que possível, o que os pais precisam fazer é dar um passo atrás. Maria Montessori, a grande educadora, disse da melhor maneira: não faça pela criança o que ela pode fazer por si mesma. Portanto, se uma criança pode lidar com adversidades, dificuldades, sofrimentos e lutas, deixe-a lidar com isso. Seja conflito com amigos ou dificuldades na escola. E quando a criança não consegue, não tem as ferramentas para lidar sozinha com as adversidades, é quando os pais podem e devem intervir e ajudar. Perfeito. A gente não pode substituir o amadurecimento da criança. A gente pode ajudar na medida em que a criança necessita, mas a gente tem que garantir que a vivência dos sofrimentos inevitáveis seja suficiente para ela criar ali artimanhas para lidar com o resto da vida dela, que essencialmente, que inevitavelmente vai ter sofrimento. O Karnal fala sempre muito bem disso, como a gente acabou criando uma ilusão de que é possível viver uma vida absolutamente feliz. Quando ele fala de alegria e tristeza, e depois ele diferencia isso da felicidade, uma vida feliz, uma vida satisfatória é uma vida com alegrias e tristezas. Eu tive enormes tristezas na minha vida, frustrações extremamente dolorosas, e sou uma pessoa feliz. E a gente precisa pensar sempre nisso, não só para não buscar o sofrimento, mas também para não adotar um comportamento absolutamente passivo. Quando o Karnal comentou aqui o Nomadland, livro e filme, ele disse sobre como é importante a gente ver que algumas pessoas conseguiram lidar bem com aquela situação e construir uma existência alternativa, e isso é bom, porque você consegue, a partir de uma situação de sofrimento, ainda assim ter uma vida feliz. E isso não significa que a gente não possa pensar na estrutura. O Karnal mesmo trouxe a estrutura para o debate. Falou do sistema capitalista norte-americano, falou sobre as hipotecas, enfim, tudo isso a gente pode discutir, mas tomar cuidado para não sempre pensar que a gente não pode fazer nada e viver numa postura inerte. E eu digo porque acho que a gente está vivendo uma época de comparação com as redes sociais. E eu vejo muita gente que gasta toda a energia que tem ou em se comparar com o outro e se perceber numa existência que lhe parece miserável, sem entender que o outro é recorte, ou a cobrar do outro atitudes que ele gostaria, como se as atitudes do outro fossem as responsáveis por alterar a sua existência. Pode ser, tem uma dimensão de cobrança, principalmente quando a gente está falando de cobrança política, mas se toda a nossa energia estiver na cobrança do outro, a gente deixa de se empenhar em construir a nossa realidade. E eu estou falando isso porque eu, de fato, destinei parte da minha energia para construir a minha realidade, por isso vejo que hoje eu tenho uma existência feliz, apesar das dores que eu vivenciei. E quando eu vejo as pessoas não fazendo isso, não se engajando na mudança da própria vida, não criando as suas próprias pérolas a partir dos grãos de areia que existem para todos nós, isso me entristece. Porque eu sei que mesmo num cenário que propicia sofrimento, e a gente vive nesse cenário, tem muita coisa ruim para a gente mudar, o mundo que eu desejo está muito longe de ser o mundo que a gente vive hoje,
Mas a partir do que a gente tem que construir o melhor possível para cada uma das existências ser a que faz as pessoas mais felizes. Gasta energia e perde tempo, né? O tempo que você Exato. poderia estar As pessoas passam um tempo enorme cuidando dos outros, por exemplo. Eu acho que a Gabriela fala muito com as mãos, né? E tem a questão dos sapatos, e tem as tatuagens da Mari. O mundo inteiro é um jardim para eu poder jogar minha falta de flores no jardim alheio. Só você que é perfeito, zero defeitos. A pessoa tem aquilo outro, mas essa pessoa não faz. E você vai vivendo a vida do outro, enquanto isso a sua vida está lá. É.